Oi, gente, vamos fazer agora o capítulo 11 do Apocalipse, tá? Só que para a gente entender o capítulo 11 do Apocalipse melhor, a gente vai passar aqui em Daniel e ver um pedaço de uma profecia, tá? A gente vai ver a profecia toda mais para frente, mas nesse momento, para o capítulo 11, a gente só precisa ver esse pedaço. Vamos lá. Vocês abram a sua Bíblia aí no capítulo 9 de Daniel, a partir. É o último versículo do capítulo 9, o versículo 27. Fala assim, ó. E ele firmará, aqui este ele é Satanás, tá? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então a gente já vê que Daniel está se referindo a uma semana aqui. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Eu vou fazendo pausa e explicando logo, gente. O sacrifício diário no Velho Testamento, ele era feito todos os dias, por isso se chamava sacrifício diário ou sacrifício contínuo, que é a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. Mesmo quando a gente se converte, às vezes a gente dá uns vacilos, escorrega, não é isso? Então, por causa desta nossa imperfeição, mesmo quando Jesus Cristo morreu na cruz, que a gente já tenha se convertido, é como se o sacrifício diário agora a gente não precisasse mais matar animal e o sacrifício de Jesus, que foi feito uma vez por todas, ainda tivesse ali. Por exemplo, se hoje eu cometo um vacilo, né? Sem querer, né, gente? Não é ficar brincando e dizendo, eu faço as coisas erradas e depois vou peço perdão porque Jesus já morreu. Não é disso que eu tô falando. Sem querer, eu cometo um vacilo, aí eu me arrependo de todo o meu coração. Então, aí eu me ajoelho, peço perdão a Deus, Ele perdoa. Por quê? Porque enquanto Jesus Cristo não vem buscar a igreja, a gente pode, caso a gente venha cometer uma falha, se arrependendo, o sacrifício diário ainda está na cruz, de uma forma simbólica. Mas olha o que é que Daniel diz aqui que vai acontecer, ó. E ele, Satanás, no caso, firmará aliança com muitos, que são os perdidos, né? Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Esse sacrifício e essa oblação, a oblação era os sacrifícios também que se fazia pelo pecado, tá? E vai sair para quem, gente? Vai sair para esses muitos que vai fazer aliança com Satanás. E o que isso quer dizer? Na metade da semana, que é a última semana do mundo, a gente já vai ver isso aqui, o povo não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo. Por que que quando eu me arrependo, eu dei o exemplo de mim, né? Se eu por acaso cometo uma falha hoje, eu me arrependo, aquele pesar mesmo, o coração fica pesando, o que? O Espírito Santo falando comigo. E eu reconheço o pecado. Quando eu me firmo na verdade, eu reconheço o pecado. Eu consigo enxergá-lo. Então, o que acontece? Eu peço perdão, então o sacrifício diário ainda está para mim. Só que muitos farão aliança com Satanás. Mas como assim? Eu vou fazer uma aliança com Satanás. Não, não, não se trata disso, não. O pecado ele vai ficar tão, como é que se diz? De uma forma tão devastadora, vamos colocar assim, e a céu aberto, que as pessoas vão endurecer o coração de forma que elas não vão mais ouvir a voz do Espírito Santo. Elas é quem apagarão o pecado delas, a aceitação do pecado é quem vai apagar a voz do Espírito Santo. Então, quando diz que o Espírito Santo vai sair da terra, é o povo quem vai tirar da vida deles, né? Deles, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele não tiver mais, o povo não tiver mais a sensibilidade de ouvir, então o Espírito Santo não vai insistir, né? Deus não força. Então, o povo quem vai tirar por causa do pecado. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações aqui, pecados, virá o assolador, que é Satanás. E isso até a consumação. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui antes de terminar. Se está falando de uma semana e está falando uma consumação,
está falando que quando essa semana termina, a consumação dos séculos acontece e Jesus tira a igreja daqui. Ou seja, aqui é o fim de tudo. Aqui é a volta de Cristo. E o que está determinado será determinado sobre o Assolador, ou seja, o que ele já determinou no coração dele, ele vai fazer. Satanás, né? Porque o povo vai permitir. Esses muitos aqui que farão aliança, agora que aliança é essa? É o tal chamado selo, a mente selada. Os de Deus já estarão selados na metade da semana, né? Já se permitiu, se não é Deus pegar assim, dizer esse eu selo, esse eu quero, esse eu não quero, não é nada disso. A pessoa que se permite ser selada ou pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do engano. Ou seja, aqueles que forem selados pelo Espírito da verdade, com a verdade, são os que são selados por Deus. E os que se permitirem serem selados pelo espírito do engano, da mentira, são os que receberão o selo que chama de selo da besta, que a besta é o poder de Satanás atuando por detrás dos seres humanos, né? São esses falsos profetas que ensinam a mentira. É por isso que eu sempre falo para vocês, sempre que vocês ouvirem alguém, vá para a Bíblia, até eu mesma. Eu sempre digo, escuta o que eu tô falando, presta atenção, compara e vai para a Bíblia pesquisar, para a Bíblia ver, tá? Então entendemos, né? Haverá uma última semana, porque é a última semana do mundo por causa da palavra consumação. E aqui está falando de uma semana, e na metade dela será tirado o sacrifício e a oblação, tá? Estou interpretando isso aqui para os nossos dias, tá, gente? Então vamos lá para o capítulo 11, que a gente vai entender isso, vai saber qual é a ligação entre uma coisa e outra. Ó, e foi-me dada, né? No caso, João dizendo que deu a ele, que ele recebeu uma cana, que é uma vara. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Provavelmente era assim que eles faziam medidas. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Gente, o templo de Deus agora somos nós. Então é para medir a santidade do povo de Deus. Vocês vão ver. E o altar, que seria o coração, e os que nele adoram. Ou seja, que adoram neste templo, neste corpo, eu, no meu corpo, adoro a Deus. Então, essa medida é medida de santidade. Vamos lá. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças. Vou fazer uma pausa aqui, deixa eu explicar. No tabernáculo, que ficava no deserto, né? Tinha 2 compartimentos. O primeiro era chamado de átrio, também átrio interior. E tinha o átrio exterior, que era a parte que ficava de fora do templo. Então, aqui é como se Deus dissesse assim, que era para ser medido a santidade do povo, porém, que ainda teria que ser medido mais uma vez, que seria o átrio. Então, essa parte aqui que vai medir é nos 3 dias e meio da primeira parte da semana. Uma semana não tem 7 dias. Então, o sacrifício diário não sai na metade da semana. Então, entre o sacrifício diário, tem 3 dias e meio de um lado e 3 dias e meio do outro. Então, aqui, nos primeiros 3 dias, tudo bem, perfeito, foi medido. Mas ainda falta o povo ser medido quando chegar na outra parte da semana, que é a parte mais difícil, que é bem próxima à volta de Jesus Cristo, né? Que antecede a volta dele, que são os piores momentos da igreja aqui na terra. E deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. Quando fala as nações, é aqueles que farão, que a gente viu lá em Daniel, aliança, que são muitos que farão aliança com Satanás. E pisarão a cidade santa. Quem é a cidade santa? Não é local geográfico, não. Cidade santa é povo santo que está espalhado no mundo inteiro, cada um no seu país. Então, Deus olha e vê todos, né? E enxerga como uma cidade santa. Então, cidade santa, templo de Deus, altar e os que adoram são todos o mesmo. E tem mais, a gente vai ver mais aqui, que se refere ao povo de Deus. Então, assim, deixa eu ler para a gente não perder o foco. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa,
por 42 meses. Gente, 42 meses vai dar 3 anos e meio. E 3 anos e meio em profecia vai dar 3 dias e meio. Então, já encontramos alguma coisa para colocar. Eu vou mostrar para vocês o desenho que eu fiz, tá? Vamos lá. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Quem são, gente? As 2 testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. Não são 2 pessoas, como muita gente pensa. Deus não ia dar essa pista da volta de Jesus Cristo para ninguém contar exatamente o que vai acontecer ao pé da letra. Não, isso aqui é interpretativo. As 2 testemunhas é como se fosse a própria igreja e as escrituras ao mesmo tempo. Porque aquele realmente que vive as escrituras são aqueles que vão passar nas medidas de Deus. Então, essas 2 testemunhas, ela é o Velho e o Novo Testamento e, ao mesmo tempo, o povo de Deus, que está espalhado pelo mundo, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão. Ou seja, esse livro, ele tem profecias e nós somos porta-vozes desse livro. Então, nós profetizamos aquilo que já foi profetizado. Então, somos porta-vozes, né? Nós passamos a profecia para frente. Por 1260 dias, que também vai dar 3 anos e meio vestidas de saco. Vestidas de saco por quê, gente? Com humildade, né? Humildade, convertidos. Então, eu fiz aqui uma coisa, deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente tem que organizar isso aqui. Olha só, o que eu fiz? Daniel falou de uma semana que vai até a consumação dos séculos. Então, eu fiz aqui já bem grande, porque tem muita coisa para a gente botar aqui dentro. Aqui é como se fosse a primeira parte da semana, aqui, ó. 3 anos e meio, que é igual a 3 dias e meio. Então, a gente chega na metade da semana, o Espírito Santo sai. O sacrifício diário saindo, então não tem mais como a pessoa se converter. Por quê? Porque ela já endureceu o coração. Deus está avisando, o coração vai endurecer. Porque as pessoas estão, como é que se diz? Como é que fala? Romantizando tanto o pecado que as pessoas não vão enxergar mais o pecado como pecado. Agora o nome de pecado é amor e respeito, né? Respeita, né? E não julgue, essas coisas assim. Então vamos lá. E daqui para cá é a pior, vai ser a fase em que a igreja vai ser pisada por todo o povo, né? Pisada por quê, gente? Porque a gente vai estar pregando, a gente não vai parar de pregar. E as pessoas vão como é que se diz assim, atacar com palavras, sabe? Aquela guerra de palavras, né? Que a gente já viu que o problema está na boca. A gente já viu lá no capítulo 9, que a fumaça, o enxofre e o fogo vem da boca da pessoa. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui? Vamos lá ver o que eu coloquei. Então, no capítulo que eu li ali, no 11, versículo 1, diz o seguinte, do Apocalipse, né? Eu coloquei aqui o resumo, tá? Com minhas palavras. O templo, o altar e os que nele adora são medidos, aqui nesses 3 dias e meio, são medidos. Isso é medida de santidade. Isso eu já expliquei. Vamos lá. Apocalipse 11, 2. O átrio que está fora do templo não o meças ainda, ou seja, o átrio não será medido aqui, vai ser medido cá. Vamos lá. Apocalipse 11, 3. As 2 testemunhas terão poder e profetizarão por 1260 dias, que são 3 anos. 3 anos e meio, né? Só você fazer o cálculo aí que você vai ver. Então, já achamos, no decorrer dos outros capítulos, a gente vai encontrando e vai encaixando aqui e do lado. O que acontece aqui, o que acontece cá, tá? Então, vamos lá. Do lado de cá ficou o quê, ó? Apocalipse 11, 2. O átrio foi dado às nações
aqui, e pisarão a cidade santa, que é a igreja, povo santo, altar de Deus, já expliquei, por 42 meses, que vai dar 3 anos e meio. Apocalipse 11, 9. No 9 eu ainda não li não, né? Deixa isso mais pra frente. Eu já li até o 2, né? Eu li o 2 e o 3. Deixa o 9 mais pra frente, porque eu já antecipei ali, para não ter que parar para escrever e, né, e complicar. Vamos lá. Então, entenderam, né, gente? Então, aqui, o templo, ele foi medido, o altar foi medido, e os que nele adoram, olha aqui, as pessoas foram medidas, e os que nele adoram foram medidos. Então, o templo que foi medido e o altar que foi medido são os mesmos que adoram. E deixe o átrio, não os meça, porque foi dado às nações porque pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, que vai dar, vestidos de saco, que vai dar 3 anos e meio, né? Já coloquei lá, que é 3 dias e meio em profecia. Essas duas, estas quem, gente, as 2 testemunhas. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante, olha aqui, ó, o povo de Deus está diante de Deus, lembra? Diante de Deus da terra. Essa terra aqui é a terra dos salvos, que tem a terra que se refere aos ímpios e os salvos. Vamos lá. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Como assim alguém lhe quiser fazer mal? Quando a gente prega para a pessoa e ela, como é que se diz? E ela persegue a gente, isto é como se estivesse fazendo mal a própria escritura, porque ela está o quê, gente? Ela está contrariando a palavra de Deus. Então, isso é como se estivesse fazendo mal. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Então, por que fogo sairá da sua boca? Olha que é fogo contra fogo, né? Não sai fogo dos falsos profetas, daqueles que pregam a mentira, da boca dos que pregam a palavra de Deus também sai fogo, só que é fogo santo. Por quê? Porque quando a gente ouve, a gente é confrontado com a mentira, a gente continua sustentando a verdade, a gente não se, como é que se diz, se intimida. Sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, se alguém fizer mal, que tipo de mal, gente? Contrariando a vontade de Deus. Então, seja morto o quê? Espiritualmente. O que é fazer mal? É fazer o contrário do que está escrito aqui. Então, seja morto espiritualmente. Estes têm poder para fechar o céu. Que céu é esse? Aqui é os ímpios. Lembra que eu falei para vocês que horas é o salvo? Aqui a gente já viu que a terra está se referindo aos salvos. Esse fogo aqui sai da boca dos salvos. Vai prestando atenção. E essa morte aqui é morte espiritual para os ímpios. Estes têm poder para fechar o céu. O céu está se referindo aos ímpios, para que não chova, para que não caia bênçãos da vida deles, porque eles estão em pecado nos dias da sua profecia, enquanto eles estiverem profetizando. Por quê? Porque eles não ouvirão. Então não cairá chuva. Profecia. E tem poder as 2 testemunhas, que é tanto as escrituras, Velho e Novo Testamento, como a igreja. E tem poder sobre as águas, aqui as águas é a multidão dos ímpios, para convertê-las em sangue, aqui, em morte. Lembra que eu já mostrei para vocês que sangue se refere à morte espiritual? E para ferir a terra, essa terra agora já não é mais essa terra aqui que se refere aos santos, é a terra improdutiva. Para ferir a terra com toda sorte de pragas, aqui é o pecado. Na verdade, eles que vão se ferir, porque não estão de acordo com as 2 testemunhas que são as escrituras. Sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem de dar o seu testemunho, olha aqui, o testemunho acaba aqui, ó. Porque aqui o sacrifício diário é tirado. Então, daqui para cá,
as escrituras e a igreja não vai ter mais voz. Não é que vai parar de falar, é porque eles não vão ouvir mais. Então, o testemunho acaba aqui. Vamos lá. E quando acabarem de dar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, lembra da estrela que caiu do céu, que tem a chave do abismo? Então, é a mesma, né? A besta é o poder de Satanás. Lhes fará guerra com quem, gente? Fará guerra com todos os falsos profetas e todo o povo do mundo desviado. E os vencerá e os matará. Gente, olha que coisa interessante. Aqui, a gente já viu que quem morre, isso aqui é morto para o espírito e vivo para o pecado. Aqueles que forem contra as escrituras. E esses aqui que serão mortos pela besta que sobre do abismo fará guerra e os vencerá as duas testemunhas e a igreja ao mesmo tempo. O que ele vai fazer? Vai matar para o quê? Matar, não vai conseguir matar. Então, essa morte aqui não é para o espírito, essa morte é para o pecado. É igual ao capítulo 9. Vamos dar uma chegadinha lá de novo para a gente recordar. O 9 está aqui de junto. Lembra disso aqui que eu mostrei para vocês, ó? Por esses três foi morta. Por esses três foi morta até essa parte dos homens. Aqui até essa parte dos homens salvos. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Então, isso aqui são blasfêmias, mentiras. E por que os salvos foram mortos? Mortos para o pecado e vivos, porque não aceitaram, não se juntaram, continuaram firmes. Então, aqui no 11, está falando a mesma coisa aqui, ó. Quando diz aqui, ó, onde foi que nós estávamos? Aqui em cima, né? Aqui, ó. E os matará. Aqui, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Por que vencerá, gente? Porque a maioria vai se perder. Então, eles vão se unir entre eles e a palavra, a gente não vai ter mais voz, apesar de continuar. Não é que a gente vai desistir de pregar, mas dali em diante ninguém se converte mais. Então, eles quiseram viver a vida desse jeito e é assim que eles vão viver. As pessoas vão viver e a gente não vai poder forçar, né, as pessoas a se converterem. Então, matará para eles. Eles vão matar as escrituras para eles mesmos e não porque as escrituras podem ser assassinadas ou a igreja. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. Então, essa grande cidade aqui, você vai ver em outro momento falando grande cidade, com a cidade que chamou de cidade santa o povo de Deus, mas você vai ver chamar grande cidade também o povo de Deus, está mais para frente. Só que essa grande cidade aqui é a grande cidade deles, porque os perdidos espalhados pelo mundo todo também é uma grande cidade. Vamos lá. E jazerão seus corpos mortos na praça a céu aberto, que eles vão declarar o pecado como se fosse... Já está acontecendo, gente, isso. Já está acontecendo. Na praça da grande... Note que a gente vai ver que a cidade de Deus também tem praça, né? A praça da cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Essa aqui é a praça maligna. Sodoma e Gomorra não, gente. Toda vez que eu falo Sodoma, eu quero falar Gomorra. Sodoma e Egito, que vai estar o mundo inundado na sodomia, além de todos os outros pecados também que serão, como é que se diz, vão se aprofundar, né? Os pecados vão se aprofundar. Agora, vai se destacar bastante a sodomia e a idolatria, que é o Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado, que então significa que vai estar na terra toda acontecendo isso, porque Jesus foi crucificado aqui na terra e não no céu, não é isso? Então, vamos lá. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações, que são todos os perdidos, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, ou seja, não se arrependerão mais de seus pecados, porque nesse momento
o sacrifício diário já saiu. Agora aqui, olha que interessante, mortos por 3 dias e meio, é o versículo 9, que eu coloquei aqui desse lado de cá também, que é os últimos 3 dias e meio, Apocalipse 11, 9. As duas testemunhas, Velho Testamento e Novo Testamento, terão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E você vai ver que eles levantam aqui quando Jesus manda subir, ou seja, arrebatamento. Vamos lá. Que é a igreja, né? Que não é o livro que vai subir é a igreja que tem na mente o que está escrito nesse livro. Então, a palavra de Deus sobe junto com a igreja. Vamos lá. Foi crucificado, né? Aqui na terra. E os homens de vários povos e tribos e línguas, que são os perdidos, né? Que foram para a guerra, verão seus corpos, os corpos da igreja, das duas testemunhas, mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos nos sepulcros. Não é que eles não vão permitir, que a igreja não tem como ser sepultada. A igreja não tem, as escrituras não têm como ser sepultada. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Ou seja, o povo já está se regozijando, já está dizendo que o que está escrito na Bíblia tem que ser mudado, que o que eles fazem não é pecado, né? Já tem até igrejas aceitando aí certas coisas e todo mundo muito feliz por causa disso, não sentindo nenhum pingo de arrependimento, nem de pesar na consciência. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes. Isso aqui não é literal, mandarão presentes, é porque ficarão satisfeitos uns com os outros, todo mundo apoiando todo mundo, porquanto esses dois profetas tinham atemorizados os que habitavam sobre a terra. Porque quando o povo acreditava ainda que certas coisas era pecado e elas não queriam deixar o pecado, elas se sentiam atormentadas, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam. A pessoa vivia atormentada. Lembra que eu disse para vocês que pecado é tormento, que eu marquei lá no capítulo 9? Aqui, gente, vamos voltar, gente. Que não os matassem para o pecado, mas que atormentassem com ele. Aqui, capítulo 9. E foi-lhes permitido não os que os matassem, ou seja, não morrerão para o pecado, mas que por 5 meses, esses 5 meses não é literal, os atormentassem, ou seja, vivessem em pecado. Entendeu? Então, quando eles se sentem aqui atormentados, é porque eles estão em pecado e as escrituras estão dizendo que é pecado e eles não querem aceitar que seja pecado. Então, neste momento, já terá, como eu disse, tirado o sacrifício diário. Atormentado os que habitam sobre a terra. Por quê? Porque quando a escritura mostra o pecado, a pessoa está em tormento. E depois daqueles 3 dias e meio, repetindo os 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor, não é tremor, é temor, sobre os que os viram. Gente, aqueles que sempre viram as escrituras estarão em temor, porque sempre viram as escrituras, porque sempre estiveram vivendo elas, as escrituras, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: olha aqui a hora do arrebatamento. Então, passou esses 3 dias e meio, que é esse aqui, esse lado de cá. Então, neste momento aqui, que é o final da semana, que é a consumação que Daniel falou, o que a voz dizia? Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Lembra que a Bíblia fala que quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar
nas nuvens, o povo de Deus, quando subir, subirá nas nuvens. Só que isso, gente, é um sentido figurado, tá? Jesus não vai voltar em nuvem e nem vai voltar com cavalaria. Isso tudo é figura. Então, aqui, aí fala, e os seus inimigos os viram, perceberam que eles foram arrebatados. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Ou seja, esse terremoto, que é pecado, já estava acontecendo durante esses 3 dias e meio. E caiu a 10ª parte. Caiu o que, gente? Em pecado. 10ª parte da cidade, do povo. E esse 10ª parte é simbólica, tá, gente? E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram, os que não, esses mortos aqui é mortos para o espírito, que são esses que ficam, que não sobem com a igreja. E os demais que subiram, no caso, ficaram, repete, muito atemorizados. Não é aterrorizados, é atemorizados, cheios de temor. Aqui fala do temor, e onde fala mais do temor que a gente viu, do temor, aqui o temor é os salvos, os que sobem, e aqui esses demais que não fazem parte deste terremoto, que não morre espiritualmente, que não cai, né? Neste terremoto não cai no pecado, e os demais ficaram muito atemorizados, que são os salvos, e deram glória ao Deus dos céus. Então, eu vou parar aqui e volto para continuar, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá?